Eu quero cumprimentar as mulheres com a paz do Senhor Jesus, amém? Que coisa linda, maravilhosa vocês. Bom, gente, olha, eu sou a missionária Leandra Nascimento, sou lá do Rio de Janeiro, da Igreja Evangélica Cristo Salva. Bom, tenho 2 filhas, uma tem 6, a outra tem 19 anos. Sou casada há 20 e poucos anos. E estamos aqui, fazendo o ID do Senhor. Aceitei Jesus com 14 anos de idade. Estou na obra há muito tempo. Conhecemos muitas coisas, mas principalmente a graça e o amor incomparado de Deus, incomparável de Deus, amém, gente? Então eu quero já convidar vocês lindas de Jesus, que trouxeram o exemplar da Bíblia, por gentileza. Eu quero ministrar um texto da palavra de Deus. Quero falar com as mulheres. Você que trouxe o exemplar da Bíblia, por gentileza, abra mesma comigo, livro de Juízes. Juízes 4. Nós vamos fazer uma leitura participativa. Os versículos 4, 8, 9 e 10. Quem achou, diga glória a Deus. Vamos fazer a leitura. Amém. Versículo 4. Débora profetiza, esposa de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Ela atendia debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim. E os filhos de Israel vinham até ali para apresentar suas questões. Débora mandou chamar Baraque, filho de Abinoão, de Quedes, de Naphtali, e lhe disse: o Senhor Deus de Israel deu a seguinte ordem: vá, reúna os homens no monte Tabor, escolhendo 10.000 homens dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon. Eu farei com que Cícera, comandante do exército de Jabim, se dirija até você, junto ao ribeiro de Quizon, com seus carros de guerra e as suas tropas, e eu entregarei nas tuas mãos. Versículo 8. Então Baraque disse a Débora: se você for comigo, eu irei, mas se você não for comigo, não irei. E ela respondeu: certamente irei com você, mas a honra da investida que você está empreendendo não será sua, porque o Senhor entregará Cícera nas mãos de uma mulher. E Débora foi com Baraque até Quedes. Repita comigo: e Débora se levantou e foi com Baraque para Quedes. Amém, gente? Tomamos nossos assentos. Deus está conosco aqui. Amém. Você pode glorificar Jesus por esta palavra. Queridas de Deus, tem queridos aqui também? Tem, né? Tem um varão ali. Ah, varão, deixa que a gente chama de querida também. Glória a Jesus. Queridas e queridos de Deus, na noite deste dia, eu quero ministrar um texto da palavra de Deus. Bom, um texto que nós conhecemos, todos nós que estamos aqui, todas nós, conhecemos o texto em questão. Conhecemos também a personagem do texto do capítulo por número 4. Conhecemos um pouco da sua história, que está nos sendo contada através da boca de um autor que até então nós não sabemos com exatidão quem fora aquele que compilara o livro de Juízes. Embora há conjectura de historiadores acerca da compilação deste livro, mas até então o livro enfatiza a história de Israel ainda se tornando uma confederação de tribos. Israel ainda tomando espaço dentro das promessas que Deus havia feito sobre a Canaã, a terra da promessa. No capítulo por número 1 do livro de Juízes, nós encontramos Josué já com 110 anos partindo, e as tribos se unificando e consultando a Deus quem dentre eles iriam subir para pelejar contra os ferezeus, contra os cananeus e os jebuseus que habitavam as terras de Canaã naquela época. É bem verdade
que, após a morte de Josué, alguém teve que se posicionar mediante as perdas. Perderam o líder, aquele que estava na frente com a incumbência de levar o povo para esta terra que Deus havia feito promessa não para Moisés, entenda isso. As terras de Canaã, ou o sul da Palestina, não é uma promessa nova, é uma promessa antiga. Ela não foi feita para Moisés, ela foi feita para Abraão. Deus já tinha dado as colinas do Negueb, as montanhas do deserto do Negueb, que toma 60% do território de Israel, para Abraão. Porém, depois que o povo for exilado dentro do Egito, o povo ficara longe destas terras, mas Deus havia dito para Abraão que depois de 400 anos, o povo retornaria para esta terra da promessa, ou seja, a terra que Deus havia dado como promessa para Abraão. E aí dentro do texto em questão, no capítulo 1, nós vemos que Josué ficara com a incumbência de dar continuidade àquilo que Moisés começara, quando o povo fora resgatado, depois de 400 anos, das mãos dos egípcios. E aí a história vai dizer no capítulo 1 que Josué morreu. Só que as tribos se unificaram e consultaram a Deus, perguntando para Deus: quem dentre nós irá subir para pelejar contra os inimigos? E é interessante essa fala das tribos, porque eles acabaram de perder um líder. Eles acabaram de perder alguém que estava com a incumbência de dar continuidade às promessas que Deus havia feito tanto a Abraão quanto a Moisés. Este líder morreu. Porém aqui, o que eu vejo é um povo que se unificou, se solidificou, se fortaleceu e foi consultar a Deus. Detalhe, quando eles vão consultar a Deus para saber quem dentre eles irão subir para pelejar, isso implica que ninguém aqui vai desistir por causa das perdas, que ninguém aqui vai parar por causa das perdas. Então eles se unem e vão consultar a Deus. Isso implica que também eles colocaram, aleluia, o caso em oração. Detalhe, ninguém deixou de orar porque perdeu. Ninguém desistiu de pelejar porque perdeu. Ninguém vai desistir de conquistar aquilo que Deus havia estabelecido porque perdeu. As perdas não podem parar você. Então o povo aqui se unificou, foi consultar a Deus, perguntar: quem dentre nós irá subir para pelejar? Detalhe, eles estão perguntando para Deus quem dentre eles irão subir para pelejar. Subir para pelejar é subir para a guerra, é subir para a luta, é subir para o mano a mano, é subir, aleluia, para enfrentar opositores. E eles foram consultar a Deus, porque quando você consulta a Deus antes de entrar numa guerra, Deus te dá a resposta e você entra na guerra com as armas certas. Ponto. Então ninguém vai subir aqui despreparado. Ninguém vai subir sem antes consultar a Deus. Ninguém vai subir estando desarmado de oração. Ninguém vai subir estando despreparado. Deus precisa preparar o povo antes do povo subir para pelejar. Porque se você entrar numa guerra sem consultar a Deus, aleluia, sem se preparar, você tem uma probabilidade muito grande de se quebrar, de se dar mal, voltar, aleluia, de cabeça baixa, voltar derrotada. Então primeiro o povo foi consultar a Deus, pediu resposta a Deus, se preparou e vai subir para a peleja. Ponto. O povo sobe, Deus indica a tribo de Judá. Deus diz que a tribo de Judá seria a eleita para subir para pelejar contra os ferezeus, cananeus e jebuseus, que na época a Jerusalém de Deus era chamado de Jebuseu. Aleluia. E eles vão subir para a peleja. Deus está no controle. Quem sobe na direção de Deus, a vitória é certa. Ponto. Só que a tribo de Judá foi consultar a um amigo, um irmão chamado Simeão, perguntando se ele não queria pelejar com ele dentro das suas guerras, dizendo: sobe comigo às minhas terras que me caíram por sorte, peleje comigo, que quando você precisar de mim para pelejar com você, eu estarei junto. Ei, há uma cumplicidade, há um acordo. Tu entra na guerra comigo e depois eu entro na guerra com você. Tem gente que quer ser honrada, mas não quer honrar. Aí aqui, o que está em pauta é, aleluia, a gente honra e recebe honra. Ponto. Eles irão subir para a peleja. Ele faz a proposta para Simeão e Simeão aceita. Eles irão subir para a peleja. Ponto. 10.000 homens da parte dos ferezeus, dos jebuseus, dos cananeus caem, morrem. Um homem chamado Adoni-Bezeque, que é rei dos Bezeques, perdeu os polegares das mãos, dos pés. A tribo de Judá subjugou este homem. Ele ficou
à mercê da própria sorte. Ponto. Parece que está tudo bem. Nesse meio tempo, as tribos estão se estabelecendo nas terras que lhe havia sido dada por herança, e me parece que está tudo bem. Porém, depois de um tempo, quando eles se estabeleceram dentro das terras que Deus havia separado, que Deus havia dado como posses, eles começaram a pecar contra Deus. E nesse meio tempo, o texto vai dizer, já avançando um pouquinho para correr aqui com a mensagem, o texto vai dizer que agora o povo de Deus, que havia enfrentado tantos inimigos, havia pelejado, Deus havia dado vitória, agora estão subjugados nas mãos do povo da Mesopotâmia. Por quê? Porque esqueceram de quem fez eles subirem, esqueceram de quem havia lhes exaltado, e por causa disso Deus permite os inimigos entrarem, tomarem a Israel, subjugarem a Israel. Eles ficam por 8 anos nas mãos do povo da Mesopotâmia. Porém, depois deste episódio, o povo clama a Deus, e o que Deus faz? Levanta Otoniel. Nós estamos dentro da era da teocracia. A era teocrática é a era que Deus guia seu povo. Não é a era da monarquia, que o povo precisava tributar, pagar tributo aos reis. E aqui dentro da era teocrática, Deus levantava líderes tribais, regionais e locais. Então Deus agora vai levantar um líder, vai levantar alguém da tribo, vai levantar alguém do local, para subjugar os inimigos e libertar Israel das mãos do povo da Mesopotâmia. Até então o negócio dá certo, Otoniel recebe legalidade de Deus, e ele vai lá, luta contra o povo da Mesopotâmia e libera o povo de Israel. Porém, depois de um tempo, Israel já liberto, começa a pecar de novo, esquece de Deus, esquece de quem fez por eles. Aí Deus, mais uma vez, permite que os inimigos se levantem contra Israel. Nesse meio tempo, o povo, aleluia, chamado Moabitas, se levantam contra Israel e vai subjugar Israel por 18 anos. Aí Deus, nesse meio tempo, também levanta um líder local, um líder tribal, chamado Eude. E Eude subjuga, aleluia, os moabitas, mata Eglon, libera o povo de Israel. Eita, vai ter 80 anos de paz dentro de Israel. Porém, depois disso, aleluia, Sagar se levanta e ele mata os filisteus, mata 600 filisteus, ponto, Deus dá vitória. Depois disso o povo volta a pecar de novo. Me parece que o povo não aprende. Aleluia, eles caem, Deus levanta, eles esquecem de Deus, Deus abate, aí Deus levanta, eles esquecem de Deus, aí Deus abate para voltar, aleluia, lembrar de Deus, e param nas mãos dos inimigos. Até que nesse meio tempo, dentro de toda essa história, Deus permitiu que o povo, depois de Sagar, parasse nas mãos dos cananeus. Quem está no controle? Jabim. Quem está no controle? O Cícera, o comandante do exército, aleluia, dos cananeus. Aí nesse meio tempo o povo está subjugado durante 20 anos nas mãos dos cananeus. O que é que Deus faz? Nesse meio tempo Deus se revela de maneira muito poderosa. Por quê? Porque dentre a história do olho por olho, dente por dente, da nação monoteísta e machista, Deus vai levantar neste meio tempo uma mulher. No meio de tanta gente, Deus vai levantar uma mulher com características peculiares, uma mulher que ela já é profetisa, entenda isso. Débora já é profeta, aleluia, ela já é boca de Deus, ela já profetiza, ela já fala por intermédio, aleluia, ou seja, Deus fala por intermédio dela, ela já é profeta. Porém Deus olhou dentro da situação, e Deus agora quer quebrar protocolos. Deus quer empoderar. Detalhe, talvez para você a palavra empoderamento tenha surgido agora, mas para mim surgiu aqui dentro desse texto. Louvado seja o nome do Senhor. Por quê? Poder, aleluia. Empoderamento significa delegação, aleluia, delegar uma autoridade, ou delegar autoridade para alguém. E dentro desse episódio que nós estamos narrando, no meio de tantos homens que Deus havia levantado, Deus levanta uma mulher. Deus quebra todos os protocolos. Deus levanta uma mulher, sendo que o texto vai dizer que ela é mulher, e mulher de lapidote, ou seja, ela é uma dona de casa, ela é uma mãe, ela é uma mulher comum da região. Por quê? Porque juízes não são cargos hereditários, não são passados de pai para filho, de filhos para pai. Isso implica que para ser juíza, aleluia, você não tem que ter as costas quentes, fulano não tem que te indicar, Bertano que já é, não pode te
colocar lá dentro. Isso implica que para ser o que ela se tornou, aleluia, é porque Deus escolheu, é porque Deus estabeleceu, é porque Deus levantou. E dentro de uma nação tão machista como o povo de Israel, Deus está delegando a autoridade, que significa empoderamento, a uma mulher dentro daquela história. Uma mulher que vai fazer toda a diferença, que está à frente do seu próprio tempo. Quero que você pegue na mão de alguém, dessa moça bonita que está do seu lado, e diga para ela: Deus vai delegar, aleluia, autoridade para algumas mulheres aqui nesta noite. Autoridade para você lidar com situações embaraçosas, autoridade para você lidar com as afrontas do adversário contra a sua vida, autoridade para você saber lidar, aleluia, com as crises existenciais dentro do seu casamento, autoridade para você saber, aleluia, como se comportar com as batalhas espirituais que surgem. Eu estou falando que Deus vai delegar autoridade a mulheres aqui. Então isso é empoderamento. Empoderamento é quando Deus coloca nas suas mãos o que alguém disse que ele não podia colocar. Aleluia. Empoderamento é quando Deus te usa no meio, aleluia, de situações que ninguém dizia que você poderia ser usada. Eu sou boca de Deus e eu vim aqui lá do Rio de Janeiro para dizer para você que neste tempo Deus vai levantar mulheres especiais. Deus vai levantar mulheres com autoridade. Deus vai levantar mulheres para fazer a diferença. Aleluia. No meio dessa geração, catuca a sua irmã e pergunta para ela: você está preparada, moça? Você está preparada para o que Deus vai fazer na sua vida? Você está preparada? Você recebe da palavra de Deus? Então diga: Deus vai levantar mulheres comuns. Eu estou falando que Débora não é diplomata, Débora não é juíza, Débora é uma mulher comum que apenas profetiza, mas é cheia, mas tem graça, tem presença, tem carisma. Aleluia. Oh, ai, cai. Louvado seja o nome do Senhor. Eu gosto de Bíblia, você gosta de Bíblia? Eu gosto de Bíblia, então vamos embora. Eu não vou sair aqui de Débora, vou ficar aqui. Escuta aqui, aleluia, empoderamento feminino. Começou aqui. Porque a primeira mulher que recebe um cargo como este, ou seja, Deus delegou, ortogou, ou seja, delegou autoridade sobre ela. Como eu já frisei aqui, cargos de juízes não são como os cargos sacerdotais. Não é como dentro do período da monarquia, que os reis passam o legado para os seus filhos, ou que o sacerdote passa o legado para seus filhos, que procede da família de Levi, de Coate, de Gerson, de Merari, Gersonitas, Coatitas, Maratitas, os filhos de Levi. Então, cargos de juízes não são hereditários, ou seja, Débora não é juíza porque Otoniel foi juiz e tem parentesco com ela, porque Eude ou Sagar foi juiz e tem parentesco com ela. Nenhum juiz que antecedera Débora tinha relação familiar com Débora. Isso implica que Deus é quem estabelece. Isso implica que é Deus quem escolhe. Detalhe: Deus foi lá e escolheu uma mulher comum. Pegou uma mulher que é mãe, que é esposa, que é dona de casa, e disse: vou te dar uma autoridade, vou delegar sobre a sua vida uma autoridade, ou seja, vou empoderar você dentro deste oh, você pode abrir a tua boca para dar um glória para Jesus. O texto vai dizer que ela é mulher de Lapidote. O nome do marido surge dentro da história para que os leitores fiquem cientes que ela é esposa. Detalhe: Deus levantou, ortogou sobre ela, delegou sobre ela uma autoridade, mesmo ela sendo mãe, esposa e dona de casa. Nesse meio tempo, o texto vai dizer que ela é mulher, profetisa, juíza e poetisa. Detalhe: antes de Deus levantá-la como juíza, ela já era profeta. Então, dentro da lógica, a gente entende que para Deus fazer o que fez com ela, é porque antes dela ser o que ela vai se tornar agora, juíza de Israel, ela já era alguém preocupada com a obra. Tem gente que quer crescer de um dia para o outro, mas não se preocupa nem com quem está do seu lado. Não tem como. Ela já era o quê? Profeta. E o texto vai dizer que ela atendia. Ela atendia, me chamou a atenção. Ela atendia, ou seja, ela atende.
Ela atende debaixo de uma palmeira. Detalhe, ela atende debaixo de uma palmeira entre as regiões de Ramá e Betel, nas montanhas. O autor fez questão de colocar um GPS espiritual dentro da história. Como é que se chega naquela moça chamada Débora, que é profeta e juíza? Olha, você vai nessa região montanhosa de Efraim, entre Ramá e Betel, tem uma palmeira chamada Débora, ela fica ali debaixo. Deu a localização. Detalhe, ela é o que é, mas ela tem referência de onde ela... Quem conhece ela, conhece também as referências dela. Tem gente que quer ser, mas não tem referências. Quem é seu pastor? De onde você veio? Qual é a sua história? Quem te ungiu? Quem te levantou? Quem ortogou? Quem delegou autoridade sobre você? Quem conhece Débora sabe aonde encontrá-la. As pessoas também têm livre acesso. Por quê? Porque ela atende debaixo de uma palmeira. O ministério dela não é fechado. Todo mundo tem acesso. Detalhe, todo mundo tem acesso porque o ministério dela não está entre quatro paredes. O ministério dela é aberto. Ela é acessível, então as pessoas conseguem se aproximar porque ela não se esconde, ela se mostra. Eu estou falando de empoderamento, de gente que não esconde o que recebeu e que divide o que está recebendo. Ponto. Aleluia. Você entendeu isso aqui? Ela não esconde, ela divide, ela julga, ela se preocupa, ela atende. Eu estou falando de alguém que atende às necessidades dos outros. Eu estou falando de sabedoria, de unção, de graça, de presença. Deus não unge cabeça errada. Deus sabe quem escolhe. Aleluia. E Deus levantou uma mulher que estava à frente do seu próprio tempo. E o que me chamou a atenção de toda a história é que ela recebeu um recado de Deus em cima do monte. E ela manda chamar Baraque. Detalhe, Baraque também é um juiz. Tinha um juiz também julgando as causas de Israel com ela. Aleluia. Só que tem algo que tem em Débora que não tem Baraque. Baraque não é profeta e Débora é. Aleluia. E quando ela manda chamar Baraque, ela não chama como juiz, ela chama ele como profeta. Ela está dizendo, olha só, esqueça a juíza que eu sou e vem aqui que eu tenho um recado de Deus para te entregar. Aleluia. Deus, ele vai minar os projetos do adversário. Deus, ele vai dar cabo hoje dos nossos inimigos. Israel clamou e Deus me deu um recado para te entregar. Qual é o recado? Deus mandou você separar alguns homens da tribo de Naphtali, da tribo de Zebulon, porque Deus resolveu ainda hoje dar vitória, dar cabo, destruir, aleluia, honrar os seus filhos na terra. Então está preparado? Eu quero que você separe 10.000 homens, vá para as proximidades do Monte Tabor, próximo ao Ribeiro Quizon, porque ainda hoje o Senhor entregará os nossos opressores nas nossas mãos. Só que ela não diz nossas mãos, ela diz para Baraque, nas tuas mãos. Ou seja, ela olha para ele e diz assim, olha, eu como profeta, eu estou te entregando o recado de Deus. Deus quer te dar uma honra hoje, Baraque. Aleluia. Só que o texto vai dizer que Baraque olhou para ela e disse assim, ei, aleluia, se você não for comigo, eu não irei. Aleluia, eu só vou se você for comigo. Ou seja, ela acabou de entregar um recado de Deus para ele. Ei, hoje Deus quer dar autoridade nas tuas mãos. Ou seja, Deus quer dar uma honra para você. Só que Baraque disse, eu só vou se você for comigo. E aí o texto vai dizer que Débora, aleluia, ficou meio que invocada. Flávio Josefo, na história dos Hebreus, lá na história do primeiro século, ele narra essa história dizendo que Débora ficou, ela ficou braba e disse para ele, se você não quer a honra que Deus quer dar nas tuas mãos, eu não a rejeito. Aleluia. O empoderamento começa, aleluia, dentro dessa fase. Quando o homem que Deus quer honrar rejeitou a honra, a mulher pegou e disse, né? Tu não quer não? Então deixa que eu quero, deixa que eu vou pegar. Louvado seja o nome do Senhor. Já reparou que 70% da membresia de muitas igrejas por aí afora são mulheres? Já reparou que Deus está destacando as mulheres, empoderando as mulheres? Por quê? Porque às vezes Deus quer dar honra para algumas pessoas, principalmente para o homem. Aí Deus só vai deixar de honrar o homem quando ele rejeitar a honra. Não é
que Deus está, aleluia, levantando as mulheres para poder envergonhar homem, não. É os homens que não querem mais a honra que Deus quer dar. Então nessa rejeição dos homens, as mulheres estão pegando a oportunidade e estão dizendo: não quer, então eu quero. Aleluia, não quer unção, eu quero. Não quer graça, eu quero. Não quer fazer a vontade de Deus, eu quero. Não quer profetizar, eu quero. Não quer falar em línguas, eu quero. Não quer o dom da cura, eu quero. Não quer ser, aleluia, pregador, eu quero. Não quer ser pastor, eu quero. Não quer cuidar de vidas, eu quero. Não quer ganhar almas, eu quero. Aleluia, não quer fazer a diferença, eu quero. Aleluia. Você entendeu isso aqui? Glória. Na rejeição dele, ela entra dizendo: se você não quer a honra que Deus quer te dar, eu não a rejeito. Ponto. Baraque, por causa dessa tua atitude, a honra não será sua. Aleluia, da investida, da peleja, a honra será de uma mulher. Deus queria te honrar, você não quis, então não reclame. Ponto. Aleluia. E o texto vai dizer, o que me chamou a atenção foi que quando ela disse isso para ele, ele disse: só vou se você for comigo. Ela não rejeitou. O texto vai dizer que ela se levantou. Opa. O texto vai dizer que ela se levantou. Detalhe, é um desafio. Alguém está te chamando para a guerra. Alguém está te chamando para a peleja. Alguém está te chamando para enfrentar, segundo a história do primeiro século, 300 mil homens de infantaria, mais 3 mil flecheiros. Alguém está te chamando para a peleja. E eu estou falando de uma mulher que está à frente do seu tempo, que quando alguém diz para ela: vamos comigo, eu só vou se você for comigo, e você sabe que você vai ter que ir para a guerra, ela não rejeitou. O texto vai dizer que ela se levantou e foi. Oh, que coisa linda. Ela se levantou e fez o quê? Foi. Catuca tua irmã, diga assim: tá vendo? Ela foi. Ela se levantou, porque ela não teve medo da guerra. Ela não teve medo das represálias. Ela não teve medo dos confrontos. Ela não teve medo dos perigos. Ela não teve medo das coisas que irão se levantar lá na frente. Eu estou falando de alguém que tem certeza da sua chamada. Eu estou falando de alguém que sabe para o que veio. Eu estou falando de alguém que tem graça de Deus sobre a sua vida e que sabe que vai ter que entrar em pelejas e batalhas. Aleluia, mas ela não vai rejeitar isso. Por quê? Porque é profeta, porque é boca de Deus, porque Deus usa. E se Deus falou para ela, aleluia, que ainda naquele dia daria vitória, Deus vai dar vitória. E Deus não vai mudar, porque nele não há sombra de variações. Vambora, aleluia, catuca tua irmã e diga: vambora, vambora subir para a peleja. Detalhe, é um desafio. É um desafio. Você não pode deixar ninguém destruir sua casa. Se Débora não vai, se eles não lutam, eles continuarão sendo humilhados nas mãos dos inimigos. Até quando você vai aceitar, aleluia, essa humilhação que você está passando? Até quando você vai aceitar o seu casamento na lona do jeito que está? Até quando você vai ficar com medo de entrar nas batalhas, nas guerras, por causa da depressão, por causa da opressão, por causa da afronta do seu inimigo? Aleluia, pega essa coragem que eu sei que você tem, bota essa coraça que eu também sei que você tem, e vamos embora se levantar e ir para a guerra. Hoje Deus está dando a oportunidade de você se destacar no meio de um monte de gente, aleluia, que não quer nada com nada. Então catuca tua irmã e diga: aleluia, vista a armadura, minha filha, porque a gente vai para a guerra. Aleluia, diga: Débora se levantou, e sabe o que é que veio sobre ela? Aleluia, a luz resplandeceu, o brilho dela, a bantúria, o brilho do Senhor está sobre ela. Aleluia, Deus está com ela e vai com ela para a guerra. Você não vai entrar na guerra sozinha não, minha filha. Deus já falou que está contigo nesse campo de batalha, e você só sai de lá depois que os inimigos forem derrotados. Vai sair de cabeça erguida, cantando e salmodiando. Tua família não será envergonhada, teu casamento não vai ser destruído, essa depressão não vai te matar. Sabe por quê? Aleluia, porque você não é frouxa, e você não... Você não é frouxa. Fala para sua irmã: eu não sou frouxa. Aleluia. Olha bem para ela e diga: tá vendo essa carinha que bonitinha? Eu não sou nada frágil não. Você não sabe as guerras que eu já venci para estar aqui nessa noite.
Você não sabe as lutas que eu já passei, os gigantes que eu tive que derrubar para chegar até aqui. Não vai ser meia dúzia de inimigos que vai me fazer parar. Não vai ser meia dúzia de afrontas que vai me fazer desistir. Aleluia. Tu venceu coisas piores e está com medo agora de enfrentar esse problema de frente. Larga de ser boba. Tu não é essa coisinha melindrosa que você pensa que é, não. Chora. Se tiver que ir chorando, vai chorando, mas não vai, aleluia, desistir de nada que Deus preparou para você, não. Eu estou falando que Deus vai levantar mulheres aqui para sair daqui de cabeça erguida, batendo no peito, dizendo: eu não vou parar nada, eu não vou desistir nada, vou largar casamento nenhum, vou largar família não, eu não vou largar ministério não, porque Deus tem algo preparado para você. Ei, se prepare, porque vai ter cabeça de inimigo rolando do campo de batalha, mas você sai vitoriosa. Eu estou falando que tem uma graça aqui nesse lugar. Abra a tua boca para poder glorificar. Enquanto você está aqui, Camanchu está aqui, meu Deus está indo lá. Na tua casa Ele está entrando e não vai deixar esse demônio entrar para destruir a tua casa, os teus filhos, teu casamento. Ele não vai entrar. Eu estou profetizando que mulheres guerreiras Deus vai levantar. Ou bota agora a armadura, pega a espada, porque a gente vai. A gente vai lutar. E canto, tá preparada? Cadê o exército? E babancho que mando revastia. Aleluia. São 10.000 homens. Eu estou falando de 10.000 homens que foram separados entre a tribo de Zebulon e Naftali. Quando Débora se levantou e foi com Baraque para Quedes, isso implica que ela vai fazer parte da separação. 10.000 homens, ela disse: separe. 10.000 homens. Separe. Separar. Detalhe. Aleluia. Vá lá. Visualize bem quem tem e quem não tem condições de ir para a guerra. Se for para subir, aleluia, para voltar chorando, não vá. Se for para ficar deprimidinha no canto dizendo: fulana fez isso comigo, se for para ficar quietinha no canto e dizer: ai, ai, não fica melindrosa não, porque você é mais forte do que isso. Aleluia, você é muito maior do que isso. Não, tu não vai ficar chorando, tá entendendo, moça? Tu não vai ficar chorando no canto. Tu não vai ficar se deprimindo, achando que todo mundo pode fazer o que quiser com você. Toma uma atitude, se levanta, erga a tua cabeça, tu serve um Deus poderoso. Você não vai se entregar. Aleluia. Oh, glória. Eu só tenho 27 minutos. Vai levantando, vai se preparando, porque a glória já vem raiando. Isaías 60 se fala da glória de Sião, o nascimento do Messias que iluminaria, que traria luz sobre Sião, ou seja, a luz dele iluminaria a Sião, a Jerusalém. Você só é o que é por causa dele. Vambora. Tá preparado? A gente vai subir. Deixa eu te contar. Acabei de te contar a história. 27 minutos, meu Deus. Olha o tempinho que ficou para mim. Segura aí, Jeová, segura isso aí. Que eu ainda quero tocar um pandeiro. Escuta. Débora se levantou. Débora se levantou. Primeiro passo: se levante. Não tenha medo de enfrentar. Primeiro passo é se levantar. Quem não quer ir, deixa pra lá. Quem não pode ficar é você. Ah, mas fulano não quer me ajudar, fulano não quer andar comigo.
Não é o suficiente Deus estar andando com você? Deixa quem não quiser ir, vá com Ele. Separaram os homens da tribo de Naftali e da tribo de Zebulon e vão subir. Vamos subir os montes. O Monte Tabor tem mais de 320 metros de altura. E sabe o que aconteceu depois que eles chegaram no monte? Os inimigos, 300 mil homens de infantaria, segundo a história do primeiro século, cercaram o Monte Tabor. Só que em cima do monte tem 10 mil homens, embaixo tem 300 mil homens de infantaria. Quem estava no Monte Tabor era o povo de Israel. Eles tremeram e tiveram medo. Quiseram desistir, mas estão cercados. Sabe quem está no meio de 10 mil homens? Uma moça. Pela primeira vez na história, eu estou falando, por que eu falei de empoderamento feminino? Porque pela primeira vez na história a gente vê no meio de um exército uma mulher. Você está entendendo isso? É no meio de 10 mil homens. Detalhe, ela não entrou como guerreira, mas entrou como profeta. Ela está lá para encorajar, porque ela é boca de Deus no meio. Você é boca de Deus no meio. Aleluia. Ela entrou e é boca de Deus. Ela se posicionou. Os homens tremeram quando viram a quantidade de inimigos. Sabe o que ela fez? A história do primeiro século vai dizer que ela gritou: ah! Deus não tem dito que ainda hoje daria os nossos inimigos nas nossas mãos? A voz profética dela encoraja quem está comigo. Aleluia. Quando os homens viram que uma mulher está com essa ousadia toda, aleluia, dentro do campo de batalha, eles tiveram força e continuaram. Sabe o que aconteceu? Flávio José vai dizer que soprou um vento gelado e pedra de granizo começou a cair do céu. Meu Deus do céu. Choveu gelo. Era a resposta de Deus para Israel dizendo: com pouco eu entro e dou vitória. Vocês não precisam de muitos, vocês precisam ter coragem. Você não precisa de muita gente, não. Você precisa da minha presença. Oh, e foi caindo gelo do céu. O vento gelado soprou. E sabe o que a história vai dizer? Que os cananeus começaram a tremer por causa do vento e eles não conseguiam desembainhar a espada. Aleluia. Vinha a chuva de cima do monte. Enquanto Israel está posicionado, aleluia, de costa, ei, os inimigos estão olhando para cima do monte. Israel está olhando para baixo do monte. E aí quando aquele vento gelado soprou, dentro da lógica, veja bem, o lugar mais alto, que é o Monte Tabor, se o pico das montanhas congelam, porque fica mais próximo às nuvens, e são micros cristais que ainda não se dissolveram. Ou seja, se a montanha fica mais acima, qual é a lógica? A lógica é que o vento mais gelado sopre na parte de cima e o mais quente sopre embaixo. Mas olha o que aconteceu. Olha o que aconteceu. Olha o que aconteceu. Os cananeus estão embaixo, mas a história vai dizer, Flávio José vai dizer que os cananeus tremem e não conseguem desembainhar a espada. Enquanto Israel está no monte, na parte de cima, deveria estar sentindo mais frio. Eles olharam a situação, se sentiram impulsionados e encorajados pela chuva que está vindo por trás. Porque enquanto ela pega Israel por trás, ela está pegando os inimigos pela frente. Porque os inimigos estão olhando para cima do monte, mas Israel está olhando para baixo. Quando eles viram aquilo tudo acontecendo, alguém disse: aleluia, a chuva está a nosso favor, porque Deus está agindo na terra. Aleluia. Alguém viu que os inimigos tremiam, começaram a avançar. Detalhe, Deus mudou o percurso do vento. Deus mudou, aleluia, Deus mudou toda a climatização do vento. Fez o vento gelado soprar embaixo
e fez o vento quente soprar mais em cima. Deus inverteu, aleluia, a situação. Para parar quem quer te humilhar, Deus inverteu o vento. E detalhe, pela primeira vez dentro da história, eu vi o vento vindo a favor de alguém. O vento que chega para destruir, está chegando para dizer: Deus chegou junto, aleluia. Enquanto lá no mar da Galileia Jesus teve que acordar para repreender o vento, aqui Deus veio no vento dizendo: eu estou com vocês e não abro, aleluia. O vento foi, bateu, e os cananeus não conseguem desembainhar a espada. Enquanto isso, cai uma chuva pelas costas, e Israel vai se sentindo encorajado, vai descendo do monte, aleluia. Cananeu está tremendo, mas Israel está descendo do monte, tomando coragem e descendo do monte, tomando coragem e descendo do monte. Aqui a chuva pegava pelas costas, aleluia. Ou seja, quem estava na parte de baixo pegava a chuva pela frente. Ou seja, isso fazia com que os cananeus perdessem a visibilidade. Mas para quem estava em cima, pegando a chuva pelas costas, a chuva podia até causar dores nas costas, aleluia, por causa das pedras de gelos que caíam. A chuva poderiam até causar dores, mas aqui, ó, a visão ela não interferia. Então a chuva pode bater aqui, as pedras podem bater aqui. Se não estiver interferindo aqui, aleluia, então avance. Porque o que você não pode deixar é a dor, aleluia, fechar sua visão. É a dor te atrapalhar, aleluia. Está doendo aqui, aguenta. Tu está vendo, tu está tendo visão da batalha, tu está tendo visão da vitória. Então vai com dores nas costas não, com chuva nas costas ou não, tomando pedrada ou não, vai avançando, vai descendo. Enquanto a pedra vai batendo aqui, Israel vai sendo jogado para frente. Que coisa forte, louvado seja o nome do Senhor. Israel está avançando. Só que o texto vai dizer que os inimigos tinham 300, ou seja, 3.000 carros de ferro, segundo Flávio José. Porém, dentro da história bíblica, aleluia, nós vemos Jabim com 900 carros de ferro. Nesse meio tempo, Israel ainda não sabia forjar armas de ferro. Eles compravam armas de ferro com os filisteus. Eles só forjavam armas de bronze. Então o ferro é mais forte que o bronze. Então o que acontecia? Os cananeus tinham no seu poderio 900 carros de ferro, e eles também cercaram os montes. Eles também estavam lá tentando colocar aquela pressão psicológica no povo de Israel. Só que eles estavam avançando. O que Deus fez? Deus interviu. A chuva caiu de maneira tão forte porque Deus tinha mandado Débora falar com Baraque para ele ir para um lugar estratégico. Vá para o ribeiro Quizon. E aí quando a chuva caiu, a chuva transbordou o ribeiro Quizon. Quando a chuva transbordou o ribeiro Quizon, a chuva veio avançando para o campo de batalha. Sabe o que a chuva fez? Quando a água se misturou com barro, ela se tornou uma argila. E aí o que aconteceu? Os carros de ferro, que as rodas eram acopladas com objetos cortantes, ficou atolado na lama. E sabe o que Deus usou para parar o ferro? O barro. Tu olha para o barro, nem é forte. Mas nesse dia ele segurou o ferro dizendo: daqui você não sai, daqui você não anda, porque tem vitória para Deus dar. E Deus quer exaltar o barro no meio do campo de batalha. Fala para sua irmã: tu é de barro ou tu é de ferro? Aleluia. Tu é aquela que para alguém ou tu é aquela que impulsiona alguém continuar avançando? Diga para quem está do seu lado: você é de barro, minha filha. E se você soubesse o poder que você tem, você não estaria aí se fragilizando, se vitimizando. Fala: tu é barro, mas você tem consistência. Você é barro, mas você segura o tranco. Você é barro, mas você é mais forte do que você pensa. Aleluia. Barro está acostumado a ser pisado. Já era para você estar sabendo lidar com essa situação sem querer chutar o balde. Louvado seja o nome do Senhor. O barro está segurando o ferro, está parando o ferro. O ferro acha que é forte, mas quando o barro se mistura com água, aleluia, é só jogar um pouquinho da palavra nela, é só ensinar mais um pouquinho, é só derramar mais um pouquinho, que tu vai ver a potência que ela vai se tornar. Aleluia. O problema de muitas mulheres é porque fica parada, acomodada. Vai orar, minha filha, bota teu joelho no chão, vai jejuar, vai clamar, vai buscar. Tu vai ver como Deus te dá sabedoria. Hoje eu estou aqui em cima e você está embaixo. Amanhã eu vou estar embaixo e você aqui em cima. Sabe por quê? Aleluia. Porque eu não vou me conformar em ser apenas uma ouvinte sentada nessa cadeira. Eu quero mais, eu quero crescer, eu quero ir para a guerra, eu quero ir para a luta, eu quero o reino, eu quero o reino. Abra a tua boca para dar glória, porque Jesus está aqui. Oh meu Deus, 16 minutos
16 minutos. Vamos embora para a guerra. Ó, Ribeiro Quizon transbordou. Os carros de ferro ficaram atolados na lama. Os cananeus tentaram sair, os carros não funcionavam. A Cícera, que era cheia de pompa, se sentiu na última bolacha do pacote, teve que descer do carro, tentou empurrar, o negócio não funciona. Porque é assim que Deus faz com gente soberba. Deus arranca o cargo, Deus arranca o carro, Deus arranca a cadeira, aleluia, para mostrar que Ele é Deus. Desceu do carro, teve que fugir para o deserto, para as tendas do Queneu e para as tendas de Jael. Morreu lá dentro da tenda nas mãos de uma mulher. Se cumpre a profecia da moça chamada Débora. Sabe o que me chamou a atenção dentro da história? Eu tenho poucos minutos. É que o nome Débora significa abelha. E eu olhei para Débora, eu vi muitas características desse inseto nela. Por quê? Porque Débora entrou numa luta que nem era dela. Baraque era um juiz, ele é homem. Ela não tinha obrigação como mulher de ir para a guerra. Ainda que ele dissesse, eu só vou se você for comigo. Ela não tinha obrigações. Dentro das leis, mulheres não tinham obrigações de ir para guerras. Mas ela se disponibilizou e foi. Aí eu vejo as abelhas, e o nome Débora significa abelha. Eu vejo algo interessante nas abelhas. Abelhas não trabalham sozinhas, trabalham em comunidade. Abelhas não lutam pelas próprias causas, elas lutam pelas causas de todas. Existem as abelhas operárias, existem os zangões e existem as rainhas. Detalhe, a rainha é a única abelha que produz, que gera. As operárias não geram, são estéreis. Elas são inférteis. Mas a história vai dizer, dentro da biologia, que o que acontece? As operárias, embora não gerem, embora não podem gerar, elas são as responsáveis por cuidar daquilo que a rainha gera. Detalhe, elas não têm problema de cuidar de coisas que não foram elas que geraram. Elas cuidam com carinho, mesmo sabendo que aquilo não nasceu dela. Não é meu, mas a responsabilidade foi colocada nas minhas mãos para me cuidar. Não é meu, mas se eu cuido, se torna meu. Aleluia. Então eu estou falando de cumplicidade, de amizade. Detalhe, as abelhas trabalham em comunidade. E já reparou, se tu tentar atacar uma, elas emitem um sinal que vai vir mais de uma para te pegar. Por quê? Porque uma abelha, aleluia, ela não está sozinha na guerra. Só que o que eu achei interessante é o que acontece quando as abelhas ferem. Primeiro, elas ferem para se defender, quando são ameaçadas. Então elas usam o quê? O ferro. Mas detalhe, uma vez que a abelha fere, ela morre, porque o ferrão faz parte do organismo da abelha. Então quando ela deixa o ferrão em você, assim que ela te fere, ela morre. Eu achei isso interessante. Se elas ferirem, mesmo que seja para se proteger, acabou. Então eu aprendo com as abelhas que é melhor não tentar se defender ferindo. É melhor não tentar se defender ferindo. Por mais que você tenha argumentos, por mais que você esteja com a razão, porque isso sempre vai fazer mais mal para você do que para a própria pessoa que você feriu. Então não tente se defender ferindo. Mantenha a sua integridade física e espiritual viva. Engula. Não retruque. Não vá lá na linha do tempo jogar conversa fora. Não responda ao zap da afronta. Não fira. Porque no final quem vai ficar mal com a história vai ser você. E isso vai te matando por dentro. Aleluia.
Deixa para lá. Só assim você vai continuar voando, vai continuar produzindo, vai continuar produzindo mel, vai continuar com as suas amigas, vai continuar cuidando. Aleluia. Se poupe de responder afronta, se poupe de ir lá tirar satisfação, se poupe de ferir quem te feriu, porque isso vai fazer mal para você, vai deixar de voar, vai perder, aleluia, a sua razão, vai perder o equilíbrio emocional, vai ficar abalada, aleluia. Então, minha filha, se alguém te feriu, não vai lá fazer o mesmo. Você é abelha, voe. Você é produtora, voe. Você é cuidadora, voe. Não perca a sua vida por causa de alguém que não merece. Aleluia. Dez minutos. E eu só tenho 10 minutos para tocar isso aqui. E Débora, mulher de Lapidote, se levantou e foi. Eles venceram a guerra. E ela canta, dizendo: desperta, desperta, Débora, e cante. Cícera está morto. Sua mãe lhe espera na janela, mas ele não vai voltar. Afrontou o povo errado, morreu, porque no meio da história Deus resolveu levantar uma mulher para resplandecer a sua luz e a sua glória. Então eu só quero que você pegue na mão dessa moça bonita que está do seu lado. Diga para ela: Deus te levantou para resplandecer a glória dele, para ser um instrumento nas mãos dele. E você não vai sair daqui para deixar de viver os sonhos de Deus para a sua vida por causa de meia dúzia de coisas que te fizeram mal, não. Você não vai deixar de viver os projetos de Deus para você porque alguém te desmotivou, porque alguém apontou os teus defeitos, porque alguém olhou para você dizendo: não é capaz, não vai chegar, aleluia, não vai crescer, não vai ser. Ei, minha filha, independente do que acham ou deixam de achar, não se apega à opinião de gente na terra, se apega aos cuidados de Deus com a sua vida. E Deus está dizendo para você: eu levanto quem eu quero, da forma que eu quero, eu uso como eu quero, eu exalto quem eu quero, eu derramo, aleluia, em quem eu quiser. Se eu quiser levantar mulheres aqui dentro, eu levanto. Eu levantei você, eu levantei você, eu levantei você, eu levantei você. Aleluia. Tem gente que não te engole, mas e daí? Tu está precisando de aprovação de homem? Então vamos embora. Aleluia. Tem gente que não te atura, e daí? Você vai parar? Aleluia. Tem gente que não gosta do modo que você se veste, do modo que você fala, do teu cabelo, fala da sua roupa, e daí? Você vai parar por causa disso? Aleluia. Tem gente que fala da tua voz, não gosta do jeito que tu prega, odeia o jeito que você canta, fala, aleluia, da sua vida, mas você vai parar por causa disso? Não. Débora parou por causa de inimigo? Não. Ela banchou, ela está onde? Está no campo. Está fazendo o quê? Está em guerra. Está fazendo o quê? Está profetizando. Está fazendo o quê? Está batalhando. Está fazendo o quê? Aleluia, está de pé. Aleluia, se levanta, pelo amor, e vai se entregar. Não, se é para se entregar, se entrega para o altar. Se é para parar, para de ser frouxa. Aleluia. Se é para deixar, deixa de ser boba. Aleluia. Empoderamento feminino. Aleluia. Deus está delegando autoridade sobre a sua vida. Débora é a típica versão da mulher empoderada dentro do Velho Testamento. Estou de pé. Dona de casa, esposa, mãe, mas profeta, juíza e poetisa. Detalhe: o fato de ser mãe, o fato de ser mulher, o fato de ser esposa não isentou Débora do campo, do ministério, da chamada, da liderança. Eu posso ser mãe e líder, eu posso ser esposa e pastora, eu posso ser cantora, pregadora, poeta, e posso ser dona de casa. Deus tem suas formas, aleluia, de trabalhar, e Ele vai colocar tudo no seu devido lugar, no tempo dele, para que você consiga conciliar sua família com a casa dele, seu ministério com seu casamento. Nada seu vai se perder, aleluia, por falta de sabedoria, porque Deus está te dando legalidade hoje,
está te dando autoridade. Você recebe, levanta a sua mão. Aleluia. Quero profetizar aqui na sua vida que este ano será um ano, aleluia, de provisão dentro da sua casa. Será um ano, aleluia, em que Deus vai colocar no lugar algumas coisas que estão fora do lugar. Será um ano em que Deus vai te dar autoridade. Deus vai, aleluia, te dar sabedoria e inteligência para você criar o seu próprio negócio, para você ter como se sustentar sem depender somente do seu marido. Deus está dizendo que está dando uma autoridade sobre mulheres aqui nesta noite, para que vocês tenham sabedoria, aleluia, e cresçam dentro de áreas que vocês sonharam para a vida de vocês. Está recebendo de Deus? Então levanta a sua mão. Deus começa a derramar uma unção renovadora, começa a derramar uma autoridade sobre a vida dessas mulheres. Eu vim lá do Rio de Janeiro para pregar aqui a sua palavra, para dizer que a glória do Senhor já está raiando sobre este local. Aleluia, para dizer que o Senhor está levantando mulheres para brilhar mesmo. Aleluia, eu estou falando de mulheres que brilham mesmo. Não estou falando de estrelismo, não. Eu estou falando de mulheres que é exemplo, que é luz, que é sal. Aleluia, então Deus vai levantar algumas mulheres aqui, aleluia, para estar à frente do seu próprio tempo. Ei, essa geração não vai segurar, aleluia, aquilo que você vai se tornar. Deus está dizendo: ei, minha filha, independente se a geração é nova ou deixa de ser, quando eu tenho que usar, eu uso velho, eu uso novo, eu uso criança, eu uso adulto, eu uso quem já passou da idade. Aleluia, Abraão só começou a desfrutar das promessas com 75 anos de idade. Minha filha, você não está morta não, você não está morto não. Então aproveita a oportunidade que Deus está te dando agora. Pega a autoridade que está descendo sobre a sua vida e vai profetizar, vai viver. Oh, aleluia.